Olá, amigos. Boa noite. Estamos iniciando a nossa palestra pública dessa sexta-feira, 9 de julho. Hoje nós temos uma convidada especial, diretamente do estado de Sergipe. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre uma obra que está aniversariando, então, aniversário de publicação da obra Parnaso de Além Túmulo, a primeira obra que Francisco Cândido Xavier psicografa, e aí ele traz uma série de belíssimas mensagens com diversos aprendizados para nós. Então, hoje nós vamos trazer algumas temáticas que estão dentro dessa obra, e que nos trazem ensinamentos preciosos em forma de poesia. Então, no mundo espiritual, claro que a gente tem poetas, e esses poetas aí nos legaram esses presentes e esses ensinamentos maravilhosos. Antes da gente dar início à nossa palestra, eu vou fazer a leitura de uma mensagem inicial para vocês. Aí eu aproveitei e trouxe uma mensagem inicial de outra obra que também está aí com aniversário de publicação, que é uma obra também muito cara a nós, que nos lega e traz diversos ensinamentos, que é a obra Paulo e Estevão, psicografia também do nosso querido Chico Xavier. Então, o Espírito Emmanuel nos apresenta nessa obra a belíssima trajetória do nosso querido Paulo. E lá no finalzinho dessa obra tem uma mensagem, uma fala de Paulo, onde Paulo ele se dirige à multidão e nos apresenta, olha só, essa mensagem. Ele diz: sim, irmãos, Deus é mais belo nos dias trágicos. Quando as sombras ameaçam o caminho, a luz é mais preciosa e mais pura. Nesses dias de sofrimento e morte, quando a mentira destronou a verdade e a virtude foi substituída pelo crime, lembremos Jesus no madeiro infamante. A cruz tem para nós uma divina mensagem. Não desdenhemos o testemunho sagrado, quando o Mestre, não obstante imáculo, só alcançou neste mundo batalhas silenciosas e sofrimentos indefiníveis. Fortaleçamo-nos na ideia de que seu reino ainda não é deste mundo. Alcancemos o Espírito, a esfera do seu amor imortal. A cidade dos cristãos não está na terra. Ela não poderia ser a Jerusalém que crucificou o enviado divino, nem a Roma que se compraz em derramar o sangue dos mártires. Neste mundo, estamos em uma frente de combate incruento, trabalhando pelo triunfo eterno da paz do Senhor. Não esperemos, portanto, repousar no lugar do trabalho e dos testemunhos vivos. Da cidade indestrutível da nossa fé, Jesus nos contempla e balsamiza o coração. Caminhemos ao seu encontro através dos suplícios e das perplexidades dolorosas. Ele ascendeu ao Pai do cimo do Calvário. Nós lhe seguiremos as pegadas, aceitando com humildade o sofrimento que, por seu amor, nos forem reservados. Então, essa mensagem inicial, nosso querido Emmanuel, para nós iniciarmos a nossa prece, a nossa palestra, a gente vai para a nossa prece inicial, em seguida a gente vai aqui chamar a nossa convidada para a gente começar esse momento dessa noite. E a gente convida vocês a participarem conosco, vocês a fazerem as suas perguntas, a deixarem os seus comentários para que a gente possa, claro, fazer esse momento um momento mais rico. Então, a gente vai convidar todos a participarem da prece inicial, fechando seus olhos, se assim o desejarem, e vamos agradecer ao nosso querido Mestre Jesus,
é o nosso dia que já se encaminha para o finalzinho, né? Já estamos chegando à noite, início da noite, então vamos agradecer por esse dia. Nós tivemos certamente, né, um dia com desafios, com alegrias, com dificuldades, então vamos agradecer por esse dia recheado de aprendizados, recheado de oportunidades que tivemos, de encontro com amigos, de encontro com pessoas desconhecidas, mas que sempre são oportunidades para que a gente possa, cada dia, aprender mais, para que a gente possa, cada dia, em contato com o outro, sempre, né, desenvolver novos valores, sempre desenvolver novas virtudes e, claro, contribuir com cada um daqueles que encontramos ao longo do nosso caminho. Que esse nosso momento de palestra pública, de estudo, de aprendizado, que nós estejamos aqui em comunhão de sentimentos e pensamentos para nós aprendermos mais, mas principalmente para nós vibrarmos e emanarmos boas energias para o mundo em que nós nos encontramos. Nos abençoa hoje e sempre, Mestre, graças a Deus. Então, amigos, né, eu vou chamar aqui a nossa convidada, Thelma Machado, diretamente de Sergipe. A Thelma, ela integra, né, lá a Academia de Letras Espíritas do Estado de Sergipe. E aí a gente faz esse convite para ela vir aqui conversar conosco essa noite, falar um pouco dessa obra e trazer, claro, né, alguns ensinamentos que esta obra nos oferece. Então a gente passa a palavra a Thelma para que ela possa aí nos abrilhantar com a sua palestra. Boa noite a todos. Eu peço, inclusive, Jorge, que se você puder continuar presente para que a gente possa estabelecer algum diálogo, será um prazer. Agradeço o seu convite da Federação do Piauí a todos. Agradeço em nome da LES, que eu faço parte, né, também em meu próprio nome, e também faço parte da Federação Espírita do Estado de Sergipe, né, essa co-irmã da Federação da Paraíba. E nós tivemos a oportunidade, no ano passado, George, pela academia, a gente fazer uma palestra justamente sobre um dos poemas, né, de Parnaso, belíssimo, que foi Machemos, que eu acho que aquele poema é como se fosse assim, em versos, a história da própria evolução da gente ali, né? É muito bonito aquele poema. E Parnaso, como você colocou anteriormente, foi a primeira obra, né, que Chico publicou, muito novo ainda, né, que ele, inclusive, isso a gente vai ver, George, ao longo dessas informações que eu trouxe, como alguns críticos e alguns escritores famosos, inclusive, alguns membros da ABL, Academia Brasileira de Letras, ao analisarem, levarem em consideração isso. Chico, assim, tão jovem, e ter poemas assim, tão profundos, e o que levou muitos a certeza de que, de fato, não seriam da autoria de Chico, né, esses poemas, que eles seriam mesmo psicografados. Então, esse livro de Chico ele foi publicado em 6 de julho, há pouco tempo, de 1932. Ele tem mais de 250 poemas, ditados por 56 poetas. Tem poetas, a maioria brasileira, e tem também alguns poetas portugueses nessa obra. Interessante que esse livro e essa publicação, ela se deu quando Mário Quintão foi presidente da FEB, né, inclusive algumas vezes, e ele deu muita força, né, a Chico a que esse livro fosse publicado. Ele, assim, merece assim, todo o reconhecimento, Mário Quintão. E ele também fez o prefácio do livro Parnaso de Além Túmulo, conforme a gente observa lá. E interessante que ele diz no prefácio, eu trouxe só algumas observações, Jorge, que eu queria que você comentasse comigo. Ele diz assim,
Veja a riqueza literária. E por falar em riqueza literária, eu não sei se vocês sabem que é uma dissertação de mestrado sobre esse livro, né, de Alexandre Carole Rocha. Interessante que esse Alexandre Carole Rocha, né, queridos, ele fez a tese de doutorado sobre o caso Humberto de Campos. Então, ele é da área de letras, né, e ele faz essa dissertação de mestrado, ele divide a dissertação dele em 3 partes, que ele explica. Vamos verificar cada parte, como é interessante. Claro que a gente não vai trazer a dissertação dele aqui, a gente é que vai comentar, e eu trouxe só um pedacinho, um extrato, um excerto, né, como a gente diz, de quando ele compara 5, que ele traz aqui. Selecionei um corpus de 5 poetas, ele diz. 3 portugueses, né, ele coloca 2 brasileiros. E ele, com a formação dele, ele faz um apanhado, uma comparação detalhadíssima, complexa para a gente que não é... Pelo menos eu não sou da área de letras, né? Minha graduação é em ciências biológicas e em direito. Não sou, embora eu seja poeta, eu não sou da área de letras. Enfim, e é impressionante como ele faz muito tecnicamente, muito interessante. Dá para a gente aprender muito, inclusive, de letras, lendo essa dissertação, para depois ele fazer uma conclusão em relação a isso, porque ele diz o seguinte, que das 3 partes, a primeira parte trata do histórico das edições de Parnaso, dos poetas apresentados como os autores espirituais, dos conteúdos de antologia e das repercussões de Parnaso no meio espírita e na imprensa em geral, que nós veremos depois, inclusive com uma crítica de Humberto de Campos, porque Humberto de Campos desencarnou em 1934, e Parnaso foi publicado em 32, então ele chegou a fazer essa crítica. Tem até uma reportagem na Folha de São Paulo, onde tem as palavras de Humberto de Campos em relação a esse livro de Chico Xavier. Então, a dissertação é formada por 3 capítulos. No primeiro capítulo, o Alexandre, né, e o nome da dissertação, para quem quiser procurar no Google, é a seguinte: A Poesia Transcendente de Parnaso de Além Túmulo. É só procurar lá que vocês encontram a dissertação do mestrado e podem ler toda ela, está em PDF disponibilizada. A Poesia Transcendente de Parnaso de Além Túmulo. Na primeira parte, ele traz esse histórico, né, dos poetas apresentados, antologia, etc., que corresponde ao primeiro capítulo. No segundo capítulo, esse capítulo é formado por 5 estudos que procuram verificar, a partir de algumas referências críticas, que tipos de pontos em comum existem entre os poemas de Parnaso e a obra de autores a quem são atribuídos. Ele faz uma comparação literária, né, de obras dos autores enquanto vivos e de obras de autores psicografadas, desses mesmos autores psicografadas por Chico Xavier. Então, para isso, ele faz essa análise, seleciona, como eu disse, 5, né, corpos que ele diz é um conjunto de poemas, né, desses poetas, e para fazer esse cotejo, e fazer essa verificação, porque, querendo ou não, o que é que a gente precisa? A gente precisa de uma fé raciocinada. Então, como diz Herculano Pires, lá em Agonia da Religião, no capítulo 9, Kardec duvidou. Então, é muito bom que Kardec tenha duvidado, porque em cima da dúvida dele, ele foi buscar certeza, ele foi pesquisar, foi usar o método científico para comprovar, e, sendo assim, para ficar dificílimo ou irrefutável, né, o que se percebeu. Então, é muito bom que se faça isso, que se confronte. É necessário que se duvide, como diz Herculano, porque, a partir da dúvida, você vai em busca de uma certeza e vai deixando... vai se livrando daquilo que não é verdade, né, George? É muito bom isso, que você vai se livrando daquilo que não é verdade, que pode comprometer a doutrina, né? Então, você chega a um grau de certeza para que a doutrina adquira um corpo respeitado e confiável. Interessante que o procedimento, né, que esse pesquisador faz é um procedimento muito semelhante que Kardec faz naquela época, né? Então, quando Kardec começa a receber as mensagens de Vitor Hugo, ele se assusta, né? E a gente percebe, quando vai ler essa dissertação, a gente vê a empolgação, o entusiasmo
né? Mas ele quer dizer, tá, peraí, deixa eu verificar mesmo, né, se realmente é, porque é de uma riqueza muito grande, né? E a gente vê assim, é uma diversidade de poetas, né, muito grande a obra. Então, assim, teria que ser um grande gênio para conseguir, né? E Kardec faz essa mesma indagação à época, né? Teria que ser um grande gênio, para um grande estudioso, um grande conhecedor, para fazer uma cópia ipsis da obra do Victor Hugo. E esse autor, né, esse pesquisador, aliás, né, ele segue um procedimento muito semelhante. Não, quero comprovar mesmo se há, né, esta relação, né, do fazer literário, da construção literária, né, destes autores, junto com as obras que eles escreveram em vida. E aí eu fiquei pensando, né, o quanto esta obra ela é um marco no espiritismo do Brasil. Porque, né, Francisco Cândido Xavier já psicografava mensagens, mas a gente Já. percebe que esta é a primeira obra que ela é psicografada como obra, que ela é organizada como obra do mundo espiritual. Então, ela é como se fosse um marco inicial da missão do nosso querido Chico. E que nos é apresentada, né, para dizer, olha, é uma tarefa árdua, mas é uma tarefa belíssima. Então, É nós verdade. devemos olhar com os olhos do coração, com encanto, né, e buscar em todos estes momentos, no caso do Chico, né, o seu trabalho incansável, né, a beleza do que, né, esse trabalho ele se propunha. E aí eu fiquei pensando, olha, é um marco no espiritismo no Brasil e é um marco também do trabalho mediúnico do Chico, né, de reunir grandes personalidades, né, porque em vida esses autores foram grandes personalidades, né, grandes escritores, e aí quando chegam ao mundo espiritual, a semelhança de Humberto de Campos, né, eles se tornam também, eles contribuem, eles se tornam trabalhadores aí, né, em busca de contribuir para o belo pelo bem. Isso, exatamente. Inclusive, quando o Alexandre ele vai explicar a intenção do trabalho, ele já coloca, como toda dissertação, trabalho acadêmico, tem que levantar questões mesmo, né? A academia está aí para isso mesmo. A gente sabe que quando a gente faz uma pós-graduação, um mestrado, doutorado, a gente tem que levantar. A questão é essa, eu vou discorrer sobre isso, vou procurar comprovar isso, isso e isso. E o interessante, George, e os demais que estão nos assistindo, é que ele já coloca assim, levantar questões, algumas questões, de interesse da teoria literária, suscitadas por esse tipo de literatura, como autoria e pastiche. Eu achei muito interessante ele colocar esse pastiche, porque o que é pastiche? Pastiche, esse termo é definido como uma obra literária ou artística em que se imita abertamente, né, o estilo de outros escritores, de músicos, pintores, etc. E aí vai refutando por que não é um pastiche. Primeiro, a gente tem que se lembrar que Chico era muito novinho, né, quando escreveu. E Chico não tinha graduação em literatura e nada disso, para ter uma compreensão assim, tão aprofundada do estilo que os poemas de Parnaso, né, 259 poemas, com vários estilos, e que estão lá no livro Parnaso. Então, quando ele confronta assim, esses 5 conjuntos de poemas desses poetas, desses autores, enquanto encarnados e depois desencarnados, eu, inclusive, trouxe o que ele coloca, que ele encontra. Veja, Jorge, que bonito. Essa partezinha só da dissertação que eu trouxe, que eu acho que é muito interessante, para que a gente veja como Parnaso de Além Túmulo, além de ser um marco, como você disse, né, ele inaugura formalmente, né, do ponto de vista de obra de Chico, o trabalho de Chico, né, nesse aspecto o trabalho no sentido de publicação, ele, na verdade, é como se fosse um feixe de luz, né, a iluminar assim, o céu
não só do Brasil, como eu acho que do mundo, porque inaugura de uma forma assim tão contundente, porque é muito contundente. São 56 autores, são 259 obras. A gente diz hoje em dia assim, chega chegando, né, George? Chega chegando. E olha como ele disse o seguinte, ele diz, de modo geral, os 5 cotejos acima sugerem a existência de um refinado domínio por parte de Parnaso das particularidades poéticas de cada autor estudado. Observam-se, no entanto, variações no grau de adequação às pretendidas autorias. Os poemas atribuídos a Guerra Junqueira e Augusto dos Anjos são mais próximos da obra desses autores do que os atribuídos a Anteiro de Quintal, que em alguns aspectos formais apresentam dessemelhanças com o original. Por outro lado, isso se deve à própria diversidade entre as seções da antologia. Por outro, no maior ou menor alcance das diferentes referências críticas utilizadas. Por exemplo, o mais amplo e seguro texto crítico que orientou um dos estudos, Guerra Junqueira e sua obra poeta, de Amorim de Carvalho, permitiu constatar as mais convincentes similaridades entre as duas produções poéticas comparadas. Além disso, aferiu-se que a envergadura da fidelidade estilística da seção Guerra Junqueiro, conforme os pressupostos de Amorim de Carvalho, descarta a ideia de uma comum imitação literária. Está vendo só? Em síntese, aí ele vai e coloca. É muito importante você ter esse trabalho de confrontação, esse trabalho de confrontação, de análise, de comparação e de confrontação, para que você possa, então, ter elementos da própria literatura, dos estilos literários, para que se possa dizer, olha, de fato, esses poemas podem, sim, ser atribuídos a esses autores. E é o que, justamente, o Mário Quintão, ele vai dizer no prefácio do livro, que ele coloca que tem romantismo, tem condoreirismo, tem parnasianismo, tem simbolismo. A gente observa o passeio por estilos literários que tem no livro Parnasiano em Túmulo. E que Chico não tinha domínio sobre isso, porque ele não tinha esse grau de escolaridade, e ele era muito jovem também, quando foi publicado, para ter esse amplo conhecimento, dominar esse leque aberto inteiro de estilos e de autores, para fazer um pastiche, por exemplo. Enfim, e aí, segundo o Quintão coloca, ele lembra que o médico Chico Xavier é um rapaz de 21 anos, um quase adolescente, olha o que ele coloca. Nascido ali, assim, Pedro Leopoldo, pequeno rincão do estado de Minas, filhos de pais pobres, não pôde ir além do curso primário dessa pedagogia incipiente. Enfim, aí ele coloca essa série de razões para que cada vez mais fique irrefutável que essa obra, esses 259 poemas, de fato, eles foram trazidos do mundo espiritual, de presente para nós, para fazer esse esponsal, né? Entre o mundo espiritual e o mundo físico. Aí tem algumas observações também que a gente traz de alguns autores, porque esse livro, tão bem colocado por você, ele foi assim, ele chegou e ele fez barulho no movimento literário, não somente no espírita, não, de uma maneira geral. Teve barulho, teve manifestação de vários autores consagrados sobre esse livro. A gente vai ver, por exemplo, que Humberto de Campos, olha o que Humberto de Campos escreveu para o jornal Diário Carioca. Muito interessante isso. Nosso querido Humberto de Campos, né, autor de Boa Nova e tantos outros livros. Aspas, abro aspas. Depois eu lhe dou a palavra para você comentar, viu, Jorge? Aspas. Eu faltaria, entretanto, ao dever que me é imposto pela consciência, se não confessasse que, fazendo versos pelas penas do senhor Franciscano Xavier, os poetas de que ele é intérprete apresentam as mesmas características de inspiração e de expressão que os identificavam neste planeta. Os temas abordados são os que os preocuparam em vida. O gosto é o mesmo
e o verso obedece ordinariamente a mesma pauta musical. Olha que coisa linda. Aí ele traz alguns exemplos, né, de Castro Alves, Casimiro de Abreu, etc, etc. E, inclusive, de Augusto dos Anjos. Então, Humberto de Campos, ele faz essa crítica no Diário Carioca. E é interessante, né, a gente pensar que, se a gente for fazer um paralelo, claro que um momento não tem comparação com o outro, como a gente estava falando anteriormente, né? A gente vê, por exemplo, o médio, ele é jovem, e a época, né, da codificação, as médias, a grande maioria das médias, elas eram jovens, né, que trazem um conhecimento aprofundado, que faz um barulho na sociedade à época, né? Então a gente vê, né, essa chegada, né, desse querido trabalhador, né, que desde cedo ali começa a se ambientar com a sua mediunidade, né? Então chega o momento em que há necessidade de que ele possa, né, canalizar, né, esse canal mediúnico dele para o propósito, para o trabalho, né, que ele assumira no mundo espiritual, e como você disse, que faz barulho, né? Faz barulho no meio literário, porque eram autores consagrados. A gente vê jornalistas que elogiam, mas jornalistas também que atacam, que o chamam, né, de charlatão, que o perseguem. E a gente percebe, né, que a obra vem com o intuito de chamar a atenção para um novo momento, né, mas principalmente para ser um marco neste propósito, né, desta relação, desse intercâmbio, né, do mundo físico com o mundo espiritual, né, da cooperação desses irmãos e, claro, destas mensagens de consolo e de fraternidade, com um tom de beleza, né, com um tom de estética, com um tom de harmonia que a poesia ela nos propicia, né, trazer aquele momento em que nós, por exemplo, se a gente pensar nesse contexto em que nós nos encontramos, que é um contexto de transição planetária, onde nós discutimos exaustivamente sobre isso, mas na grande maioria das vezes a gente traz uma perspectiva, né, muito realista, e aí a gente pode, né, por exemplo, através de Parnaso, falar, né, sobre mensagens de fraternidade, mensagens de esperança, né, que vão nos trazer aquele alento de relaxamento, de beleza, né? Claro, não tirando o olhar dessa perspectiva real em que nós vivemos. E aí a gente tem, claro, essa trajetória desses mais diversos autores, trabalhadores, alguns consagrados e outros não, e que a gente também pensa, né, que é também um momento em que o Brasil ele vai se configurando com um propósito que o nosso querido Humberto vai sinalizar em seguida, né, quando ele traz ali a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, quando a gente olha essa obra que inicia, que a gente vê como um marco, eu vou usar esse termo, um arauto para nós, né, com tanto encanto, com tanta beleza, com a profundidade, com a riqueza, que a gente pode exaustivamente estudá-la, que a gente não vai esgotar os aprendizados que ela pode nos proporcionar. E, claro, em todos os momentos, né? Aquele momento de estudo em que a gente sente e se debruça, que obra eu vou estudar? Eu vou em Parnaso, mas também aquele momento em que a gente, né, tá com aquele sentimento de desesperança, de angústia. Vou abrir aqui Parnaso, vou fazer a leitura de uma mensagem, né, que é uma mensagem que muitas vezes revigora, né, o nosso espírito. Certo. E tem também, eu trouxe também o que disse Monteiro Lobato sobre a obra Parnaso, que também tem. Tá também na reportagem foi encontrado na reportagem da Folha, de 2001.
Se Chico produziu tudo aquilo por conta própria, então ele merece ocupar quantas cadeiras quiser na Academia Brasileira de Letras. Aí tem também Nenote Delpicchia, viu? Famoso escritor, que ele diz assim: deve haver algo de divindade no fenômeno Chico Xavier. O milagre de ressuscitar espiritualmente os mortos pela vivência psicográfica de inéditos poemas é prodígio que somente pode ocorrer na faixa do sobre-humano. E aí, sem toda a gama de conhecimento que a gente tem de literatura, como o autor da poesia transcendente, né, de Parnaso de Além Túmulo, eu convido a que a gente veja. Eu peguei dois poetas, para que a gente veja. Peguei Casimiro, algumas estrofes de um poema de Casimiro de quando ele era encarnado, e algumas estrofes do poema de Casimiro de Abreu de quando ele, do Parnaso, consequentemente psicografado. E peguei também algumas estrofes de um poema de Castro Alves encarnado e de um poema de Castro Alves de Parnaso, para que a gente, só pela nossa sensibilidade, a gente, sem a técnica que ele tem, que ele teve, né, para fazer essa comparação na dissertação do mestrado dele, que é um trabalho acadêmico, tinha que ser bem aprofundado mesmo, enfim, só para a gente sentir a sonoridade do poema e que a gente, pela sensibilidade, já percebe que se pode atribuir as duas obras ao mesmo autor. Eu peguei meus 8 anos, quase todos nós aprendemos isso na escola, né? Minha avózinha, ela estudou pouco, sabe, Georgia? Mas eu achava tão lindo. Eu fiquei morar no interior, minha avó, ela nasceu em se viva fosse, já teria mais de 100 anos, ela morreu aos 87, ela desencarnou aos 87. Então, eu me lembro que ela sabia de cor, assim, as estrofes de meus 8 anos, e ela declamava de uma forma tão linda, sabe? Com tanto sentimento, eu achava lindo minha avó declamando. Então, eu trouxe algumas estrofes. Vamos lá, meus 8 anos, quando Casimiro estava encarnado. Só algumas estrofes. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonho, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do despertar da existência. Respira a alma a inocência, como perfumes a flor. O mar é lago sereno, o céu, um manto azulado. O mundo, um sonho dourado, a vida, um hino de amor. Que aurora, que sol, que vida, que noites de melodia, naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar. O céu bordado de estrelas, a terra de aroma cheia, as ondas beijando a areia e a lua beijando o mar. Agora vamos comparar com algumas estrofes de um poema de Parnaso do mesmo Casimiro, que se chama A Terra. E diz assim, se a noite escura na terra, onde rugem tempestades, se há tristeza, se há saudades, amargura e de sabor, também há dias dourados, de sol e de melodias, esperanças e alegria, canções de eterno fulgor. A terra é um mundo ditoso. Esse poema se chama Os Pessimistas. Certo? A terra é um mundo ditoso, um paraíso de amores, jardim de risos e flores, rolando no céu azul. Um hino de força e vida, palpita em suas entranhas, retumba pelas montanhas, ecoa de norte a sul. Os sonhos da mocidade, as galas da natureza, livro de excelsa beleza, com páginas de esplendor, onde as histórias são cantos, de gárrulos passarinhos, onde as gravuras são ninhos, estampados no verdor. O dia todo é alvorada, de doces encantamentos, a noite deslumbramentos, da lua em seus brancos véus. À tarde oscula as estrelas, os astros, o sol nascente. O sol, o prado ridente, o prado perfuma os céus. Quem vive no Éden desses é sempre risonho e forte, jamais almeja a morte. Na vida, o venha tragar.
sabe encontrar aventura nesse jardim de pujanças e enche-se de esperanças para sofrer e lutar. Agora vem aqui, olha que lindo. Se a noite escura na terra, abarrotada de dores, de lágrimas e amargores, de triste e rude carpim, também há dias dourados, de juventude e esplendores, de aromas, risos e flores, de áureos sonhos no porvir. Eu queria um breve comentário seu, antes de eu partir para os de Castro Alves de hoje. A gente percebe, né, que em Casimiro, ele estabelece essa relação com a natureza. E eu lembro muito, né, tem algumas mensagens de Emmanuel que fazem referência que a natureza é uma grande escola para a gente, que a gente ainda precisa muito aprender com a natureza, porque a natureza, e aí ele faz referência, por exemplo, à servidão, né? Então a natureza e todos os seres que ali se encontram, eles se dispõem, né, a esse sentimento de nos servir, esse propósito maior, mas também eles estão ali com o propósito de aprendizado, e a gente percebe, né, nestas mensagens de Casimiro, né, o tom de musicalidade nos momentos de alegria, mas também nesses momentos em que a gente perde a esperança, né? Então, ele diz, olha, a gente está passando por momentos difíceis, se a gente for atualizar para esse momento, estamos passando por momentos difíceis, estamos. Mas olha ao teu redor e vê a maravilhosidade que você vai encontrando ao longo do caminho, né? E aí, quando ele finaliza, né? Então, quando ele traz ali, olha, existem as dores, as lágrimas, os amargores, mas, além disso, também tem os dias dourados. Então, assim, ele diz, olha, você está vivenciando problemas, você está vivenciando desafios, você está vivenciando dificuldades, mas você não pode se restringir a isso, porque a vida não é só isso, o mundo não é só isso. Você tem que olhar também para os momentos alegres, aqueles momentos que você vivenciou e momentos que você poderá vivenciar. Então ele diz, olha, há um caminho ainda, porque da mesma forma, né, que a gente tem a noite, a gente tem ali a alvorada, né, aguardando para que a noite cesse e ela possa chegar. Então, ele nos chama para que a gente, né, assim como esse ciclo natural, o ciclo da natureza, a gente também possa, né, sempre seguir esse ritmo ou essa escala de renovação, né? E é interessante que ele dirige isso aos pessimistas. Olha, vocês que estão aí desesperançados, que acham, né, que a vida acabou, que o mundo vai se acabar, peraí, não é muito bem assim. Vamos analisar esse processo. Então, eu acho interessante porque ele nos apresenta a natureza, né, com encanto, com alegria, mas também como essa grande escola que tem muito a nos ensinar, ligado, né, a esses aspectos de esperança e de vitalidade. A gente pensar, né, da terra e da natureza como vitalidade. Então, a gente olha o sol, a gente olha a lua, a gente olha as estrelas, a gente olha a natureza, e ali a gente encontra a presença de Deus. E assim, a natureza, quando a gente vê assim, os ciclos da natureza, seja em qualquer nível, né, de organismo, dos mais simples aos mais complexos, a gente percebe que a gente pode, a partir de mecanismos biológicos, a gente tirar lições metafóricas maravilhosas. Vou dar só um exemplo. Por exemplo, as plantas espermatófitas, aquelas que apresentam sementes, né, como as gimnospermas e as angiospermas, exemplos de gimnospermas, pinheiros, angiosperma é quem povoa tudo, jaqueira, mangueira, cajueiro, tudo que você imaginar aí. Então, a vida, ela tem sede de vida também, né, e tem sempre estratégia para manter a vida e para
que essa vida cada vez mais seja abundante. Então, uma das estratégias dessas plantas que têm sementes é justamente os tipos de dispersão de sementes. E a gente percebe dispersão para levar e para se espalhar pelo mundo aquelas espécies. Então, a gente percebe que tem a dispersão feita pela água, a gente chama de hidrocoria, né, pelo vento, por outros animais, etc. É uma mensagem para nós cristãos, para que nós sejamos essa água límpida que vai levar as lições do Evangelho, esse vento suave e sereno que vai levar a mensagem da Boa Nova, para que a gente possa, então, sair, migrar da animalidade para a espiritualidade. Como você disse, a natureza sempre nos passando lições de fraternidade, como a gente percebe no interior de umas células, com as várias organelas que estão ali, cada um desempenhando sua função, para que tudo aconteça da forma mais harmônica possível nos ciclos vitais, etc., para a manutenção da vida. Então, é muito bonito quando ele traz, quando um poeta ou um escritor, ele se vale também de coisas tão concretas, porque a natureza é algo concreto, você vai lá e pega, né, Jorge? Ou vê, ou você sente, ou você ouve, etc., e é bacana, porque você consegue trazer do concreto, do que seus sentidos percebem, para mensagens metafóricas, para essas lições que ecoam muito fundo no nosso espírito, para dizer, por que a gente não pode fazer isso dessa forma? Por que a gente não pode espalhar essa mensagem? Por que a gente não pode ser essa água maravilhosa, né? Que vai levar, que vai transportar, né, essas sementes que são a palavra de Jesus. Aí a gente vem aqui agora e faz essa comparação com 2 poemas de Castro Alves, um ele encarnado, como eu disse, e outro ele desencarnado no livro Parnaso. Eu peguei só algumas histórias, porque o poema ele é um pouco grande, mas ele é tão bonito, porque ele vai falar justamente de algo que é muito caro à doutrina espírita, que é o estudo. E mesmo na era de internet, ainda assim, o livro é, por excelência, né, nossa fonte de conhecimento. Seja o livro físico, seja o livro em PDF, virtual, o que for. É o livro. O livro é a nossa principal fonte de conhecimento. E Castro Alves, quando encarnado, ele tem você conhece, que eu sei disso, Jorge, que é fantástico esse poema dele. Eu sou muito, assim, suspeita de falar de Castro Alves, que é o meu poeta preferido, entendeu? E eu amo poesia. Heidegger, o grande filósofo alemão, ele disse que a poesia deu nome às coisas e fundou o ser. Olha que coisa linda, né? Heidegger dizer isso. E esse poema de Castro Alves é justamente o livro e a América. E esse é o que quando ele estava encarnado. Vejam como esses versos eles são parecidos com o que a gente vai ver depois. Diz assim: talhado para as grandezas, para crescer, criar, subir, o novo mundo nos músculos sente a seiva do porvir. Estatuário de colosso, cansado de outros esboços, disse um dia Jeová: vai, Colombo, abre a cortina da minha eterna oficina, tira a América de lá. Molhado ainda do dilúvio, qual tritão descomunal, o continente desperta no concerto universal. Dos oceanos em tropa, um traz-lhe as artes da Europa, outro as bagas do Ceilão. E os Andes petrificados, como braços levantados, lhe apontam para a amplidão. Olhando em torno, então brada, tudo marcha, ó grande Deus. As cataratas para a terra, as estrelas para o céu. Lá, do polo, sobre as plagas, o seu rebanho de vagas, vai o mar apacentar. Eu quero marchar com os ventos, com os mundos, com os firmamentos. E Deus responde: marchar. Marchar? Mas como? Da Grécia, dos dóricos partenons, a 1000 deuses levantando-os, 1000 mármores panteões? Marchar com a espada de Roma, leoa de ruiva coma, de presa enorme no chão, saciando o ódio profundo, com as garras nas mãos do mundo, com os dentes no coração?
Marchar, mas como a Alemanha, na tirania feudal, levantando uma montanha em cada uma catedral, não. Nem templos feitos de ossos, nem gládios agavafossos são degraus do progredir. Labrada acesa morrendo, no pugilato tremendo, quem sempre vence é o porvir. Filho dos séculos das luzes, filhos da grande nação, quando ante Deus vos mostrardes, tereis um livro na mão. O livro, esse audaz guerreiro, que conquista o mundo inteiro sem nunca ter o orelô. Éolo do pensamento que abrira a gruta dos ventos, donde a igualdade voou. E aí ele prossegue, né? E a última estrofe ele diz: bravo a quem salva o futuro, fecundando a multidão, num poema mortalhada, nunca morre uma nação. Como Goethe moribundo, brada a luz do novo mundo, num brado de Briarel. Luz, pois, no vale e na serra, que se luz rola na terra, Deus colhe gênios no céu. Olha que coisa linda. E aí a gente compara com aquele poema, Jorge, que a gente analisou o ano passado. Veja a semelhança quando ele diz: há mistérios peregrinos, no mistério dos destinos, esse aqui já é em Parnaso, já é desencarnado, que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. E aí eu já pulo aqui, que esse poema é bem comprido mesmo, para a penúltima estrofe. Ó bendito quem ensina. Repare, ele fala lá de livros, né? Fala em Machar. O nome desse poema é Machemos. E ele vai e diz: ó bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia nas fainas do evolutir. Terá aventura que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente caminhai. O amor é a luz que se alcança. Tende fé, tende esperança, para o infinito marchai. E para a gente marchar para o infinito, a gente precisa de conhecimento. E para a gente adquirir conhecimento, a gente precisa dos livros, dos mestres, e do maior mestre de todos, que é Jesus. Interessante que a gente vê, né, a gente quando compara essas duas poesias, é de uma fineza muito grande quando ele traz, né, porque ele vai apontar nesse primeiro dele ainda vivo, né, a importância e a necessidade do conhecimento. Então a gente vê que ele vai elaborando ali e vai apontando, né, a importância do conhecimento do mundo, né, a gente fala isso de uma maneira geral, mas desse nosso conhecimento interior, como se fosse aquela força pulsante, né, que nos leva para frente. Castro, que era, né, à época, né, um grande lutador, então ele se utilizava das palavras, né, para, né, a mudança, para uma nova sociedade. E aí, quando a gente, né, se depara com a obra dele, aqui em Parnaso, a gente vê um aprofundamento desse conhecimento dele. Ele diz: olha, existe algo para além, né? Então, se a gente for dizer, eu falava ali na minha obra em vida, né, deste conhecimento acadêmico, do conhecimento do mundo, mas há algo para além disso. Há algo para onde nós iremos. Então, esse conhecimento é necessário, mas há um conhecimento maior ainda que merece a nossa atenção. E ele aponta no final, né, quando ele diz: marchai para o infinito. Então, ele está nos apontando que, olha, a vida não cessa aí, mas requer de cada um de nós um investimento, né? Se ele aponta para o infinito, então ele está apontando, claro, né, para o ser criador, o ser infinito. Então ele está apontando, né, a nossa caminhada rumo a Deus, e esse caminho se dá, né, pelo amor e por aquele, né, que se tornou, né, o exemplo desse sentimento, que, como você nos falou, é Jesus. Então a gente vê aí, né, o quanto, né, esse que era um grande lutador e ia em busca, né, de que existissem novos direitos e direitos que fossem universais no mundo espiritual, né? Então ele vai também,
né, entrar nesta luta, né, pelos direitos universais, que é, né, os direitos e os deveres de nós sermos uma nova sociedade, onde a gente não tenha tanta desigualdade, onde a gente não tenha irmãos, né, uns com benefícios e outros em sofrimento, mas que reine, né, o amor, e para isso, claro, ele aponta ali quais são os caminhos necessários. George, não sei se já está acabando. Está pertinho, mas a gente ainda tem uns minutos. Vamos lá, então. Então, como a gente falou em natureza aqui, e não é por acaso, tem um poema chamado Ascensão, de Casimiro Cunha, de Parnaso, de Além Túmulo. Interessante que Casimiro Cunha não era tão conhecido, né, quando encarnado. Tem até essa explicação. Ele, quando encarnado, não era tão conhecido, o Casimiro Cunha. O de Abreu era muito conhecido. Mas a gente percebe que os poemas dele são maravilhosos, né? A gente chega ali no Parnaso de Além Túmulo e são belíssimos e profundos e reflexivos poemas, que, como você disse, Parnaso é para que você consultar quando você está angustiado, ansioso, etc., porque ele não somente traz esse aspecto de serenidade, mas ele traz um aspecto muito reflexivo também, né? Porque ele toca, de fato, valores universais e valores transcendentais. E isso faz com que a gente possa entrar numa reflexão e até em meditação também, né? Com a obra de Parnaso. E esse poema de Casimiro Cunha, ele também vai falar muito da natureza, George. Veja só que bonito. Sei que você conhece, só vou trazer aqui relembrando. Perguntai à flor vidente, é Ascensão o nome, de pétalas multicores, que com mágicos olores perfumam vosso ambiente. O que fazem cá no mundo tão viçosas, perfumadas, pelas sendas desoladas deste abismo tão profundo? Como sorrisos do céu, essas flores perfumosas responderiam formosas, nós marchamos para Deus. Olha o marchar aqui de novo. A ave que poetiza, com seus cânticos maviosos, vossos campos dadivosos, em beleza que harmoniza. Se perguntasses também, ela vos retrucaria. Caminhamos na alegria para a luz e para o bem. Caminhar também é marchar. Tudo, pois, em ascensão, marcha ao progresso incessante, a alvorada rutilante da sublime perfeição. Segui, pois, irmãos terrenos, nessa trilha luminosa. Caminhai sempre serenos, entre lírios, entre rosas. Entre os lírios da bondade, entre as rosas da ternura, espargindo a caridade, consolando a desventura. Só assim caminharemos nessa eterna evolução e no bem conquistaremos a suprema perfeição. Olha que lindo! O caminhar, o marchar, e dizendo como é que a gente vai conseguir. Porque quando a gente diz bem-aventurados, o bem-aventurados não está no início, o bem-aventurados é no final da marcha. Se você conseguir fazer tudo aquilo, você vai ser bem-aventurado. Então, aqui é a mesma coisa. Se a gente consegue tudo isso, que ele retrata aqui em cada verso, aqui em cada estrofe, e de fato em cada verso da estrofe, se a gente consegue isso, a gente vai numa marcha que fica mais fácil atingir a perfeição, consegue em menor tempo, né, essa nossa marcha evolutiva, que a gente atrasa, né, pelas más escolhas, na utilização do livre-arbítrio. Então, é necessário o conhecimento que nos dá essa fonte inesgotável, né, de sabedoria, para que a gente possa palmilhar nossa estrada da forma mais ética, espiritualizada possível, porque a gente consegue, então, fazer como o Castro Alves disse, achar o infinito. E é interessante como ele vai, né, conceituando esses aspectos que nos levam, como ele nos diz, né, à sublime perfeição, ou para a luz e para o bem. Então, ele vai nos dizer ali, olha, a bondade é como um lírio, né? Então, a gente faz essa relação imagética, pensando ali, né, em como o lírio, ele é perfumado, ele é delicado,
né? Então, é interessante, né, essa construção que ele faz, ou ele vai fazer essa relação ali, né, entre a rosa com a ternura, e aí ele diz, olha, junta o lírio com a rosa, e aí a gente tem a caridade, que é o perfume, né, aquele perfume doce, aquele Suave, né? perfume Porque que as pétalas relaxa, da rosa são suave. aveludadas, né? Justamente. Então, a gente, né, é gostoso a forma como Casimiro ele vai nos apresentando numa perspectiva de beleza e numa perspectiva transcendental, né? Porque ele diz, olha, esse caminho para o bem, ele é, né, um caminho que requer esforço, mas a gente não deve ver esse caminho como um caminho doloroso em que a gente reencarna para o sofrimento e para a dor. Ele diz, olha, esse caminho a gente deve ver dessa maneira, porque bondade está relacionada ali com o lírio. Então, vamos pensar na bondade como lírio, vamos pensar na rosa como ternura. Então, ele nos apresenta ali, né, a nossa vida como se fosse um caminho entre os jardins. E a gente vai tendo a oportunidade ali de conhecer, né, todas aquelas flores, aquelas rosas, com os seus aromas, com os seus perfumes, e a gente fica imaginando, olha, nesse jardim a gente vai encontrando tantas pessoas conhecidas e desconhecidas, né, onde a gente vai podendo experimentar sobre isso que Casimiro nos fala. Então é de uma beleza, é de uma profundidade inigualável, né? Traz o bem-estar, né? Enleva o nosso espírito. Gente, a gente está chegando ao final, né? A gente agradece ao Telmo por estar aqui conosco, mas a gente vai terminar, trouxe aqui uma mensagem dessa obra para a gente encerrar aqui, é uma mensagem da nossa querida Alta de Souza, né? Então a gente tem Maravilhosa. aí de Alta. Alta ela vai, né, trazer nesta obra, né, é interessante que se relaciona muito à identidade, né, de cada um desses autores. Então, a gente percebe, né, o quanto a querida Alta ela se volta para os desvalidos, para os sofredores, né? Então, muitas das mensagens dessa obra que ela nos lega são mensagens que são, né, voltadas a um sentimento de esperança, a um sentimento, aquelas pessoas que estão passando por momentos difíceis, ou muitas vezes são mensagens que ela dirige, né, a Maria Santíssima, e ela dirige, né, a tantos espíritos, né, nesse propósito, nesse processo de auxílio. Jorge, você me dá uma licencinha, porque eu separei, é bem pequenininho, é um poema justamente de Alta de Souza, né? Que ela Pronto. morreu jovem também, né? Assim como Castro Alves, como Casimiro de Abreu, todos morreram muito A jovens. gente estava em sintonia, então. Eu pensando em É, Alta, e bem você pequenininho. selecionou a mensagem de Alta, a gente vê esta É Maria o mensagem. nome. Diz assim: toda expressão de ternura do mundo de provação, nos céus ditosos procura a sua excelsa afeição. Consolo das mães piedosas, cheias de mágoa e de pranto, sobre quem atira as rosas do seu amor sacrossanto. Ninguém diz, ninguém traduz essa visão da harmonia, visão de paz e de luz. Paz dos céus, Ave Maria. Tão lindo, né? Belíssimo, e que faz referência, né, claro, a Maria e esta relação, né, com a grande missão, né, que cada um dos espíritos que vem na condição feminina assumem, né, quando se propõe a ser mãe, né, de levar aí esse compromisso de educar outro espírito juntamente consigo. É belíssima mensagem, obra maravilhosa que nós convidamos vocês a lerem, a estudarem, né? Então, como a gente faz sempre referência aqui em nossos canais, valorizem a obra espírita, a literatura espírita, que é um presente, como nos diz Emmanuel, um presente dado à humanidade. É um presente proporcionado para que nos auxilie nesse nosso propósito de crescimento, nesse nosso propósito de melhoria,
E é interessante que lá na obra Voltaire, o irmão Jacó, ele vai dizer que no mundo espiritual a gente não imagina, né? Ele diz, olha, a gente está longe de imaginar o quanto um livro ele irradia de luz. Ele diz, quando a gente chega no mundo espiritual, que lá, gente, existem as bibliotecas, existem as obras, né, onde os espíritos vão lá estudar, e ele diz, olha, a gente vê de uma forma diferente, né, como se as obras elas estivessem mais próximas e apresentassem para nós, né, todo o potencial que elas possuem. Então, ele até lá na obra Voltaire, ele nos dá o exemplo. Então, ele diz, quando a gente abre um livro, é como se fosse um facho de luz muito forte, né, que, né, se expõe ao ambiente ali, quando a gente começa a se debruçar sobre aquela obra. Então, para cada um de nós, né, Parnaso, Paulo Estevão e tantas outras obras, né, são, né, essa referência e esse potencial de conhecimento, né, de orientação, de esclarecimento, de consolo. E aí a gente, claro, nessa noite, conversou sobre uma destas obras, mas só de Chico a gente tem, né, psicografadas aí mais de 400 obras. Então a gente vê, né, o quanto este acervo, ele é grandioso, porque a gente tem vários outros trabalhadores do mundo espiritual, né, que nos legaram e ainda nos legam obras. Então a gente agradece o carinho da Thelma em estar aqui conosco, em conversar, em dialogar sobre esta belíssima obra, né, que aí a ciência já se debruça, já estuda, mas que, né, nos enleva, que nos esclarece, que nos estimula a seguir sempre em busca do melhor. Agradecer a vocês que estiveram aqui conosco nessa noite, Sandra Lidimar, a Deise, a Dilva, a Silvana, que está falando diretamente de Paulista, em Pernambuco. Então, gratidão pelo carinho de vocês. A gente vai para a nossa prece final, e, claro, falar para vocês que as nossas palestras, elas ficam gravadas, então, se vocês quiserem assistir novamente, compartilhar com os amigos, podem ficar à vontade, né? Esse conteúdo, ele é feito para vocês. Fazer um convite também, gente. Sigam, vão lá nas redes sociais, sigam a Aleese Aracaju, que sempre tem um conteúdo maravilhoso para nós, discussões ricas sobre essa e outras obras e temáticas espíritas para nós, né? Então, fica aí o convite para que vocês possam também seguir a Aleese Aracaju. Gostou desse conteúdo? Dá um like lá no nosso canal. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Então, vamos para a nossa prece final e vamos, nesse momento, agradecer, né, a Jesus, esse amigo querido, que caminha conosco, ombro a ombro, lado a lado, sempre nos estimulando e nos inspirando, através de tantos amigos, mas agradecer também a estes queridos irmãos que, através do seu esforço, da sua dedicação, nos proporcionam tanto conhecimento, proporcionam para nós seus aprendizados, suas experiências, suas dificuldades, que nos servem como exemplo de como seguirmos, como exemplo daquilo que é importante, que é necessário para nós, mas também nos apontam, nos orientam sobre caminhos que terão consequências e dificuldades, caso sejam as nossas escolhas. Agradecemos também a tantos amigos espirituais, amigos encarnados que caminham conosco, nossos familiares, e pedir ao nosso querido Mestre que possa iluminar esses corações que nesse momento sentem tantos flagelos, as dificuldades, os desafios que nós vivenciamos nesse momento. Rogamos assim
como a nossa querida Alta de Souza, a Maria, Mãe Santíssima, que abrace o coração de cada um desses filhinhos para que eles possam, com fé, com coragem, com determinação, continuar a sua caminhada, enfrentando os obstáculos e conquistando os valores imperecíveis de cada um de seus espíritos. Sê conosco, Mestre, hoje e sempre, graças a Deus. Então, amigos, boa noite, até uma próxima oportunidade. Até uma próxima oportunidade também com a Thelma. A gente espera em outros momentos ela estar aqui conosco. Lembrar vocês e fazer o convite que amanhã pela manhã nós temos, através do nosso canal no Instagram, nosso momento do Evangelho no Lar, aquele momento do Evangelho virtual no Lar, onde a gente faz comentários ali de trechos do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente aguarda vocês. Boa noite e um excelente final de semana. Tchau e até uma próxima oportunidade.